Preparei com carinho, viu, gente? Não deu para fazer muita coisa. E aí, como o que mais importa é a acessibilidade atitudinal, então eu estou aqui, ó, para o microfone, e na minha frente tem um balcão escrito Amado Raras, e eu estou aqui com o meu iPadzinho, uma apresentação de slide. Vai ser projetada aqui atrás e eu vou conversando com vocês sobre o slide que está sendo projetado. Tá? Eu venho do movimento sindical, eu sou servidor público aposentado, sou uma pessoa de 60 anos, tenho cabelo grisalho, tenho deficiência visual há 30 anos. Mas nesses 30 anos não foram sempre assim. Eu estava lá no movimento sindical, no serviço público, terminando minha faculdade, quando veio a deficiência, e aí eu ainda teimei um pouco, ainda resisti, não queria aposentar, não queria parar de dirigir, não queria jamais abandonar a faculdade, estava no último semestre, mas a deficiência virou uma barreira tão grande que eu acabei aceitando me aposentasse, e porque já não podia mais dirigir, estava batendo o carro, fiquei com medo de atropelar alguém, já que eu não podia dirigir, já que eu não podia mais terminar minha faculdade, já que eu não podia. E não poder era a palavra que mais marcava o meu dia a dia, era não poder fazer as coisas, né? Era ser incapaz de fazer as coisas. Na minha aposentadoria tem a palavra lá, invalidez, incapacidade, né? O Igor falou dessas terminologias, desses termos, né? Como isso é marcante na nossa história, né? Quando a gente estuda a história da pessoa com deficiência, né? São um monte desses termos negativos até chegar em pessoa com deficiência, né? Pessoa em primeiro lugar. Então, progredimos muito. Aí, o que eu fiz aqui? Eu botei o primeiro slide, que mostra eu, no Centro de Ensino Especial, com meus colegas, eu estou, inclusive, para quem enxerga, de cabelo comprido, e ainda preto. A maioria dos filhos eram pretos, né? Eram castanho escuro. Faz tempo, hein? Horrível. Quando essa parte era bonita. Mas posso falar? Então, por que eu faço questão de mostrar essa imagem? Porque aqui, ó, tinha 15 anos que eu tinha deficiência, quando eu descobri um centro de ensino especial, e fui aprender a usar o computador ainda com DOS-Box, conheci outras pessoas com deficiência visual, e esse acolhimento dos meus colegas de deficiência mudaram a minha vida. Não foi só as coisas que eu aprendi naquela escola, foram as coisas que eu aprendi com vocês. Então, eu vou falar de aprendizado. Minha formação é de arte educador, mas o bom educador, ele aprende o tempo inteiro com os alunos, né? E eu aprendi muito na convivência com meus colegas, ouvindo, né, uma cultura que eu falo, a gente tem uma cultura própria, uma cultura que é informal, mas existe. Ouvindo um colega falar, não, eu arrumo minha gaveta assim, eu boto as meias de um lado, não sei o que do outro, arrumo por cores assim, assado, aí é você que também me enxerga, pô, sabe, essa ideia é boa, vou arrumar minha gaveta assim também. Não, eu vou cozinhar, faço assim assado, que aí eu não corto o dedo, tá? Sabe, a gente vai aprendendo uns com os outros. Isso é uma cultura que, por exemplo, na hora que meu computador não queria responder os e-mails, quem me ajudou foi o Igor Carvalho, que remotamente consertou meu computador. Porque se eu pedisse para algum técnico, por mais que ele fosse bom técnico, consertar o meu computador, nas minhas necessidades de deficiência visual, eu não ia dar conta. Então, a gente tem uma cultura própria, e é importante que nós reconheçamos isso, né? Por que não quer passar meu slide? Passou. Aqui mostra uma imagem da gente trabalhando numa placa de mosaico que aparece na primeira foto atrás da gente. A gente fez essa placa para ser a placa de identificação daquela escola. Ficou num canto lá da escola, estragando. Hoje não sei nem, acho que não existe mais. Nunca foi afixado. Então a própria escola não valorizou a gente, né? O trabalho que a gente fez lá dentro. E uma placa muito bonita, inclusive. Aqui, trabalhos que a gente fazia de argila. O que acontece? Naquela época, foi 2006, não, 2005, quando eu passei por aquela escola. Eu passei por lá 6 vezes. Eu aprendi muita coisa, e com essa muita coisa, né, poder usar um computador com DOS-Box, poder ler por áudio,
poder ler alguma coisa com o uso de uma lupa, usar uma bengala, e mexer com argila numa técnica adaptada para cegos. Eu animei, voltei para a faculdade. Então, em 2006, eu tinha voltado para a faculdade. E esse grupo do CRDV, dos meus colegas, por eu vir do movimento sindical, colocaram na minha cabeça que eu tinha que aceitar o desafio de ser presidente da BDV. Então, em 2006, eu aceitei, concorri à eleição, me elegi presidente da BDV. E aí eu descobri que a BDV tinha muitos problemas, muito mais do que a gente imaginava. Então, assim, se por um lado me escolheram porque eu era um cara de couro duro, que vinha do movimento sindical, acostumado a lutar, né, que tinha articulação política, então era o cara certo para pegar aquele desafio de gerir a BDV. Por outro lado, eu não tinha noção do tamanho dos problemas que a gente ia encontrar. Mas, por outro lado, eu tinha esse grupo que me botou lá, que me respaldou. Eu não cheguei à presidência da BDV por uma escolha pessoal, eu cheguei por uma escolha de uma comunidade de pessoas com deficiência, que se uniu, queria salvar a associação e achou que eu era o cara mais indicado. E aí eu falei, bom, tudo bem, mas vocês vão lutar junto comigo. A gente aproveitou esses trabalhos que eu estou mostrando aqui, ó, isso aqui são estruturas de um colega cego, Flávio. Quem enxerga pode dizer para quem não enxerga que eu não vou escrever uma por uma, porque isso não tem tempo. Mas são estruturas lindas, que fizeram muito sucesso. Aqui são esculturas minhas, em São Jorge, e ali um recorte de 2 olhos, né? Uma expressão assim, bem expressiva, mas sem muito detalhe, bem estilizado. Era uma peça de mais ou menos uns 50 centímetros, não sei se dá para ter essa noção. São só 2 que eu botei aqui para dar um exemplo do que eu aprendi. Foram as primeiras esculturas que eu fiz naquela época, ainda na escola. Fiz muitas, mas hoje não tem nenhuma. A gente fez muitas exposições, Teatro Nacional, mais de uma vez, em galerias de arte, inclusive famosas, aqui em espaços culturais de Brasília, nos shoppings da cidade, em eventos grandes na esplanada do Ministério. Então, essa força do nosso trabalho como artista, que o Flávio Luiz também foi presidente da BDV, depois de mim. Ali nas fotos vão aparecer esses grupos Justino, outros colegas, né, da BDV que também passaram por diretoria, eu não vou conseguir escrever foto por foto. Mas foi essa força do trabalho da gente que ajudou a levantar a imagem da BDV. Porque a gente estava enfrentando naquela época ordem de despejo do GDF, o GDF querendo tirar a inscrição da BDV do Conselho de Assistência Social, ao mesmo tempo tinha dívida de FGTS, todo tipo de problema que vocês pudessem imaginar. Administrativo, político, financeiro, mas a gente tinha essa força da nossa imagem, enquanto grupo social, que a sociedade olha com respeito, pela nossa luta, pelo que a gente é. E a gente tinha também essa imagem forte do nosso trabalho, que era o oposto do capacitismo, era mostrar que a gente é capaz de produzir, de fazer coisas belas, né? Então, a gente usou essa força do nosso trabalho, e quando chamava a gente para expor no shopping, a gente, está aqui, chamei Gênesis algumas vezes, chamei colega de massagista, né, a gente para tocar junto com do lado ali da nossa exposição, colegas para fazer a massagem naquela cadeira de massagem, ao lado da nossa exposição, e assim a gente ia, né, caindo para dentro da sociedade. Falar inclusão para mim é isso, eu se incluir em todos os espaços. E aí, gente, eu comecei a entender que a nossa luta era um segmento social, diversidade, direitos humanos. Sabe quando a ficha vai caindo, eu que vinha do movimento sindical, que aquilo era muito mais importante do que reerguer uma associação que eu achava importante, que estava caindo, que estava à beira de fechar. Não, era uma luta muito maior. Eu virei conselheiro de direitos humanos. Né? Naquela época eu estava muito com o Michel Platini, Érica Cocai, que até hoje é deputada, né? Ela é muito ligada nessa causa dos direitos humanos. E aqui tem imagens da primeira manifestação que a gente fez em 2012, em frente ao Buriti, no meio da rua. Aí aparecem nessas imagens, eu lembro mais ou menos, né? Porque são imagens de fotos que eu mesmo tirei. Eu tinha baixa visão, mas enxergava um pouco mais do que hoje.
Então aparece o Lúcio Piantino, que é um artista plástico com deficiência intelectual, tem síndrome de Down, que é uma figura incrível, né? De alegre, de alto astral, de talentoso. Né? A gente no meio da rua, com nossas bengalas e faixas ali, protestando, não lembro nem exatamente o que a gente estava reivindicando do GDF. 2012. Aqui em 2012 também, a gente teve a ideia, lá na VDB a gente fazia festas, que a gente se preocupava muito com a acessibilidade. Então, assim, vamos fazer uma festa junina? Vamos. Como é que nós vamos fazer o pessoal não se esbarrar na hora que tiver com um copo de refrigerante, o cachorro quente na mão e tal? Aí juntava os cegos e a gente ia discutir como é que vamos vencer esses obstáculos, como é que a gente vai fazer um ambiente realmente acessível e as ideias iam surgir. Então, vamos esticar uma corda da pilastra até a outra pilastra para a pessoa ter um corrimão e entender o caminho para o banheiro. Vamos fazer as fichinhas com braille e fonte ampliada. E assim a gente já criando as soluções. Vamos arrumar as mesas de forma simétrica, que as pessoas consigam se localizar. De vez em quando eu pegava o microfone, descrevia a disposição das barracas e das mesas que as pessoas faziam, a audiodescrição do espaço. E assim a gente adaptava a festa. E com esse negócio de fazer muita festa e dar muita gente, o colega me sugeriu, vamos fazer um baile de carnaval. Só que em fevereiro, aqui em Brasília, chove, tem lá os empecilhos e tal, e um baile é um negócio complicado, teria que ter um salão, e a gente não tinha. Aí eu falei, não, vamos fazer diferente, vamos fazer um bloco de carnaval. E aí surgiu a ideia do bloco Deficiente a Mãe. O nome que deu foi a Lurdinha Danese, que é a mãe do Lúcio Piantino, né? Ela nos ajudou a confeccionar os estandartes e tal. Então tem imagem de estandartes com deficiente ao governo, estou surdo de tanto ouvir promessa, né? Assim, naquele estilo pacotão. E aí, por adesão, o pacotão chamou a gente para sair com eles. Porque assim, já não tem aquele grupo ali, 40, 50 pessoas no máximo, né? Nossa, gente, foi uma alegria. Aí fizemos um cordão de isolamento. Tem que fazer todo ano, hein? A gente chegou a fazer os 3 anos seguidos, depois perdeu o gás. Mas eu acho que tem que retomar. Porque é uma forma de protesto, mas que nem a gente está aqui, a gente está falando de coisa tão séria, mas está sendo prazeroso para a gente, né? Então a gente tem que ter. Mas ainda pode incluir. Isso aqui foi em 2012 também, em 2013, por aí. Nós tentamos sair esse ano com e aí, esse errado não samba, choveu horrores, gente. A gente tem tudo arrumado. Eu vou correr um pouquinho dos slides, porque eu estou falando de muita coisa importante, né? Mas eu não quero perder nada. E aqui, ó, tem uma imagem, eu estou na frente, mas não era sempre eu na frente, não. Um microfone na mão, tinha uma caixa de som grande, eu tenho ela até hoje, né? Ela ficou famosa na TV, a caixa de som. A caixa bateria, só que a bateria agora segura mais carga e tal, e essa caixa é muito potente, mas pequena. E o microfone sem fio, que era próprio dela. Então, eles tiravam uma corda e os deficientes visuais ficavam dentro dessa corda. E aí eu estou na frente, porque como eu tinha baixa visão, eu ia puxando. E botava a secretária da VDB, ou o motorista, na época tinha uma Kombi, um motorista que trabalhava com uma espécie de Kombi escolar, para levar os alunos com deficiência para a escola. E aí, acho que o motorista ia acompanhando com a Kombi, e a secretária ia na outra ponta, lá atrás, para que a gente não se perdesse, né? Ninguém tropeçasse e tal. Então a corda guiava todo mundo. Essa ideia, inclusive, foi a mesma que a gente usou no pacotão, para sair junto no pacotão. Uma corda de isolamento, 4 pessoas de dentes esticando essa corda e a gente dentro. Né? A corda limitava para eu saber qual era o espaço que a gente tinha que ficar. Vocês eram a pipoca do pacotão, Isso aqui a gente está na esplanada, não sei se dá para ver pela foto. E ali, umas 40 pessoas, sei lá, foi a primeira marcha das bengalas que a gente fez em 2014. 2013, 2014. Eu estou fazendo uma cronologia, eu sou meio ruim de lembrar a data. Né? Só que 2013 era 21 de setembro. E qual era o nosso discurso? Olha por que eu quis chegar aqui. Porque 21 de setembro, hoje, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E aí a gente começou a discutir entre nós o seguinte: a gente era chamado para ir para o Senado ouvir o senador Renan Calheiros falando da gente. A Xuxa falando da gente. Né? Ou ir para a Câmara Legislativa, ouvir algum deputado distrital, ou ir para algum tribunal, ouvir um juiz,
um homem daqueles de droga, falando da importância desse dia, da nossa luta, etc, etc, etc. E aí eu virei para alguns colegas, e não era uma discussão nacional. Essa conversa não foi só entre nós aqui de Brasília. A gente tinha, na época não tinha WhatsApp, essas coisas, mas tinha aqueles grupos de discussão do Google, que era por e-mail. Vocês lembram disso? Do Google? Da minha época, não. Era o grupo de discussão do e-mail. Você botava o texto, e esse texto ia por e-mail para todo mundo que fazia parte do grupo. Aí o outro respondia, a resposta dele voltava para todo mundo que fazia parte do grupo. Você vê como as coisas avançam rápido, né? Isso em 2013 já não existe mais agora. E aí, a gente falando sobre isso, porque estava tendo aquelas manifestações da Copa das Confederações, o povo foi indo para a rua, reclamando que o governo estava gastando muito com o estádio, pouco com educação, com saúde, parará. E a gente começou a olhar para aquilo e falou, gente, nós temos que ir para a rua no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta, e a gente vai ficar ouvindo Renan Calheiros falar, ouvindo o cara lá como protagonista da minha luta. Quem tem que ser o protagonista da minha luta sou eu. E aí todo mundo isso mesmo. Vamos para Brasília, então vamos fazer uma manifestação na Esplanada. Assim nasceu a Marcha das Bengalas. Eu propus que tinha que ser aqui, porque aqui a gente estava no centro do poder, na capital, e a gente ia chamar a atenção na Esplanada. Mesmo que não fosse muita gente, era a ideia de que ia chamar a atenção. Então, a primeira Marcha das Bengalas juntou aqui 40 pessoas de Brasília. Na segunda, é o próximo slide. Na segunda, é o tamanho do caminhão de som. Para quem enxerga, gente, é um trio elétrico, Toyota, é até conhecido esse caminhão, gigante. E uma vez a gente botou, inclusive, a banda de deficientes visuais, Refrão de Marco, em cima desse caminhão tocando na esplanada. Vocês terem uma ideia do tamanho do caminhão. Né? E esse caminhão foi bancado pelos cegos do Brasil inteiro. Naquele grupo de e-mail, de discussão, era um grupo que tinha o nome de Visibilidade Cego Brasil. Visibilidade, que tinha que dar visibilidade à causa. E aí, a gente saiu em 2014, no dia 21 de setembro de 2014, cerca de 80 pessoas, esse caminhão e tal. Mas quando foi no dia 3 de dezembro, que também é dia, só que internacional de luta da pessoa com deficiência, estava acontecendo na época de 2014 um ataque à educação especial, na nossa opinião, porque queria fechar os centros de ensino. E isso vinha dentro de um projeto, naquela forma de jabuti, não sei se todos aqui sabem o que é jabuti, era um projeto que fala da Comissão de Economia lá do Senado, que falava de economia, de não sei o quê, só que ele tirava toda a verba do centro de ensino e automaticamente eles fechavam. E embutido lá no meio de um artigo, lá num cantinho que ninguém percebia, só que alguém percebeu, alertou o movimento, e aquilo gerou uma indignação tão grande, até pela desonestidade da proposta, que não discute isso quando se discute educação, no Plano Nacional de Educação. Oi? Quem foi propôs? Não lembro. Não lembro, mas aqui nas faixas que vai aparecer agora, tem o nome da PEC, coisa e tal, eu não consigo ler, mas aqui já dá para ver o pessoal na rua. E aí, nesse burburinho do pessoal reclamando, o que acontece? Se juntou com a gente o pessoal de todas as deficiências. Então já não era só os deficientes visuais. Aí tinha... Tentando outro som. Aí estava junto ali nessa manifestação o pessoal com deficiência auditiva, com síndrome de Down, com deficiências intelectuais e deficiência física, pessoal de todos os centros de ensino, até os professores se mobilizaram, as famílias, todo mundo com receio. Essa manifestação deu a volta na esplanada, foi até o Congresso, entramos no Congresso, alguns representantes, e depois vamos parar lá no MEC. Botando esse caminhão na porta do MEC, fizendo um bocado de barulho, eles recuaram. Então, assim, para vocês verem o poder que a gente teve. Essa manifestação, eu vou passar aqui, ó. Olha a quantidade de gente, e aqui na foto não dá para ver muito bem, porque a gente está naquele espaço lá, perto do Museu da República, que é um calçadão enorme.
Então, você bota muita gente, mas é tão grande que fica espalhado. Não dá para ter muita noção. E tem muita gente que, como estava um sol muito forte, escondido na sombra do próprio museu ali, debaixo das rampas, que numa outra foto vai aparecer. Segundo a polícia da PM de Brasília, o cálculo deles, a gente juntou 3.000 pessoas ou mais nessa manifestação. A gente começou com 40 para a Esplanada. Teve uma outra, eu acho que o Walter estava, a Ângela, a gente juntou umas 450 pessoas e fomos até o Congresso, foi no ano seguinte, só que eu não achei fotos dela, que a Érica Tocaio nos recebeu, Rosinha da Defal, que estava representando o Ministério dos Direitos Humanos, ela saiu do Palácio do Planalto e correu para lá, para a Câmara, quando soube que tinha aquele movimento chegando, e nos receberam, mandaram a gente entrar, me deram o microfone para falar. Então, aqui vai aparecer a imagem, gente, isso aqui, ó, essa multidão de gente aqui, ó, para quem enxerga, isso é só debaixo da rampa, que não estava naquela outra foto, para ficar na sombra. E aí tem muita sombrinha, inclusive, nas imagens. Ó, Laura, você que enxerga, aqui, ó, a esplanada cheia de gente, ó, ocupando a pista inteira. Tem um outro que acho que aparece melhor. Aqui, tanto de gente pra caramba, sabe, assim, e aquela coisa que cresceu muito. Na época a gente fazia isso pelo Facebook. Não tinha grupo de WhatsApp, eu acho que ainda, se hoje se tinha, era aquela coisa que nem usava direito, aí marcava um evento no Facebook, com esse festival, com essa ideia que eu falei aqui para vocês, que Dia Nacional de Luta é dia de ir para a rua. Eu aprendi isso, direitos humanos, a gente constrói na rua. Com protagonismo, indo para a rua. Boa, boa! E, com esse discurso, as pessoas caíram a ficha, isso mesmo, nós temos que ir para a rua, nós temos que ir para a rua. E todo mundo se recusou a ir para dentro de prédio público, ouvir autoridades falar, e todo mundo quis ir para a rua. Então, o movimento ganhou muita força. E aí... Você gravou também, você tem uns vídeos aqui que nós fomos para a rodoviária estadual? Cara, eu tenho muita vídeo guardado, muita foto, mas isso não está todo organizado nas minhas pastas na nuvem, e até a minha HD externa. Então, para mim, que não enxerga direito, é trabalhoso, é demorado resgatar. Aqui, ó, olha como tem gente com sombrinhas e tal, bengalas, e aqui a gente dentro da Câmara, eu sou um desses aqui, pelo cabelo grisalho, dá para localizar um descabelado. Né? E ali em cima, a gente ao lado da Mara Gabriel, no plenário. Botaram a gente dentro do plenário. Não foi na galeria, não foi dentro do plenário, foi com ela. Então, aqui termina a minha apresentação, mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu espero que desse encontro aqui, a gente entenda isso. Nós estamos vivendo momentos... A BDV, gente, teve momentos em que ela estava ameaçada de perder a sede. Ela tem uma lojinha lá na rodoviária, que é um ponto de apoio, onde a gente se encontra. Eu não posso dizer para o meu colega assim, tem uma loja lá no shopping com nome tal, e ele vai lá, olha, procurar a placa da loja e me encontrar na porta. Porque ele não enxerga e eu também não. Agora, a gente sabe onde é a lojinha da BBB, porque ela já existe há mais de 30 anos. Então, sabe assim, para a gente aquilo é um ponto de encontro, de referência, que se eu precisar usar o meu celular com segurança, eu entro na loja da BDV, ali tem uma pessoa que enxerga para me ajudar a me proteger. Então, tentaram tirar e conseguiram, porque tiraram na turbulência. A gente fez um protesto, o governo recuou na época. Depois foi lá, numa hora que a loja estava fechada, roubaram, tiraram tudo que era nosso e levaram para um depósito da AGFIS, na época até tinha outro nome. A gente fez um movimento como para a Câmara Legislativa, acho que cerca de uns 80 cegos. E aí a Câmara Legislativa era um prédio antigo, então era aquele corredor, lá no final das amostras era um corredor de gabinetes, e lá no final desse corredor tinha o plenário. E a gente chegava por um lado, contrário do plenário, tinha que passar em todo aquele corredor. Imagina 80 cegos batendo bengala no corredor. Foi saindo funcionário de tudo que era a porta para olhar que barulho é esse, o que está acontecendo. E aí virou o assunto na Câmara Legislativa, né? Moral da história, eu nem esperava. A gente chegou ali, e eu com um documento que eu queria entregar para alguém, entregamos em alguns gabinetes e tal, mas não consegui falar com deputado nenhum. Com deficiente visual,
não ia nem saber reconhecer se era um deputado, se não era, quem que era, os outros meus colegas, nem baixa visão era tudo cego. Aí, moral da história, o presidente já abriu a sessão, falando assim, gente, falando dos colegas dele lá, não sei, ia comunicar com meus colegas deputados, não sei o quê, que tem um grupo de deficientes visuais aqui, que eu recebi uma carta da Associação Brasileira, dizendo assim, não sei o quê, e eu queria propor que nós fizéssemos uma carta ao governador, intervindo. Eles fizeram uma carta, aprovaram na nossa frente, foi o assunto daquela reunião, assinada por todos os deputados distritais, e o governador devolveu a loja da DDV. Então, vocês veem que uma coisa que eu aprendi é isso. A gente pode ter vulnerabilidades, a gente pode ter a nossa deficiência que nos impõe um monte de barreiras, né? Pela própria natureza da deficiência, mas a nossa força está nessa união nossa. E a gente não pode subestimar isso. Essa é a nossa riqueza. Eu sempre falo isso, né, lá na BDV, na Retina Brasília agora, que eu sou presidente. Nossa força, nossa riqueza são os associados. Então, sabe assim, não é a sede, não é ter um carro, ter uma impressora, tudo isso é patrimônio, é caro, às vezes a gente tem, às vezes perde, às vezes estraga, mas a nossa riqueza somos nós, as pessoas. Esse é o patrimônio que a gente não pode perder. E quando eu olho para a luta das doenças raras, eu tenho aprendido muito depois que eu vim para a Retina Brasília, participando de seminários, de encontros, conhecendo as pessoas de perto, as lideranças como a Laura. Queria aqui fazer um agradecimento à Laura, como ela nos abraça desde o primeiro momento que ela me conheceu, como ela fortalece a nossa vida, e isso é a outra coisa que eu aprendi no movimento, que essa não é positiva, não. É que tem os espertalhões, tem os oportunistas também, né? Que querem se aproximar da gente porque percebem essa riqueza que a gente tem. Percebem que pega muito bem para um político aparecer na foto junto com a gente. Aí o resto da comunidade diz, pô, esse político é legal, vou votar nele. Né? Pega muito bem para alguém que quer fazer projeto e conseguir recursos, conseguir verba, patrocínio, ou do governo, ou de empresa, está junto com a gente. Então, nós temos uma força que esses oportunistas colam na gente para usar. E aí vocês têm que estar muito atentos, porque assim, quem é realmente nosso parceiro quer a gente como protagonista. Quer estar lado a lado com a gente, não quer a gente de plateia ou de pano de fundo da fotografia. Né? Então, assim, eu identifiquei pessoas que se comportam como parceiras da Retina Brasília, como parceiras da BDV, desde o primeiro momento, e aqueles que se aproximam só para ter o nosso apoio, para mobilizar público para o evento deles. Comecem a prestar atenção que vocês vão entender o que eu estou falando e de quem me limitava para eu saber qual era o espaço que a gente tinha que ficar. Isso aqui a gente está na esplanada, não sei se dá para ver pela foto, e ali umas 40 pessoas, sei lá, foi a primeira marcha das bengalas que a gente fez em 2014. 2013, 2014. Eu estou fazendo uma cronologia, eu sou meio ruim de lembrar a data, né? Só que 2013 era 21 de setembro. E qual era o nosso discurso? Olha por que eu quis chegar aqui. Porque 21 de setembro, hoje, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E aí a gente começou a discutir entre nós o seguinte: a gente era chamado para ir para o Senado ouvir o senador Renan Calheiros falando da gente. A Xuxa falando da gente. Né? Ou ir para a Câmara Legislativa, ouvir algum deputado distrital, ou ir para algum tribunal, ouvir um juiz, um homem daqueles de toga, falando da importância desse dia, da nossa luta, etc, etc, etc. E aí eu virei para alguns colegas, e não era uma discussão nacional. Essa conversa não foi só entre nós aqui de Brasília. A gente tinha, na época não tinha WhatsApp, essas coisas, mas tinha aqueles grupos de discussão do Google, que era por e-mail. Vocês lembram disso? Do Google? Da minha época, não. Que era o grupo de discussão do e-mail. Você botava o texto, e esse texto ia por e-mail para todo mundo que fazia parte do grupo. Aí o outro respondia, a resposta dele voltava para todo mundo que fazia parte do grupo. Sabe como as coisas avançam rápido, né?
Isso 2013 já não existe mais agora. E aí, a gente falando sobre isso, porque estava tendo aquelas manifestações da Copa das Confederações, o povo foi indo para a rua, reclamar que o governo estava gastando muito com o estádio, pouco com educação, com saúde, parará. E a gente começou a olhar para aquilo e falou, gente, nós temos que ir para a rua no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta, e a gente vai ficar ouvindo Renan Calheiros falar, ouvindo o cara lá como protagonista da minha luta. Quem tem que ser o protagonista da minha luta sou eu. E aí todo mundo isso mesmo. Vamos para Brasília, então vamos fazer uma manifestação na Esplanada. Assim nasceu a Marcha das Bengalas. Eu propus que tinha que ser aqui, porque aqui a gente estava no centro do poder, na capital, e a gente ia chamar a atenção na Esplanada. Mesmo que não fosse muita gente, era a ideia de que ia chamar a atenção. Então a primeira Marcha das Bengalas juntou aqui 40 pessoas de Brasília. Na segunda, é o próximo slide. Na segunda, é o tamanho do caminhão de som. Para quem enxerga, gente, é um trio elétrico. Toyota, é até conhecido esse caminhão, gigante. E uma vez a gente botou, inclusive, a banda de deficientes visuais, Refrão de Marco, em cima desse caminhão tocando na esplanada. Vocês terem uma ideia do tamanho do caminhão. Né? E esse caminhão foi bancado pelos cegos do Brasil inteiro. Naquele grupo de e-mail, de discussão, era um grupo que tinha o nome de Visibilidade Cego Brasil. Visibilidade, que tinha que dar visibilidade à causa. E aí, a gente saiu em 2014, no dia 21 de setembro de 2014, cerca de 80 pessoas, esse caminhão e tal. Mas quando foi no dia 3 de dezembro, que também é dia, só que internacional de luta da pessoa com deficiência, estava acontecendo na época de 2014 um ataque à educação especial, na nossa opinião, porque queria fechar os centros de ensino. E isso vinha dentro de um projeto, naquela forma de jabuti, não sei se todos aqui sabem o que é jabuti, era um projeto que fala da Comissão de Economia lá do Senado, que falava de economia, de não sei o quê, só que ele tirava toda a verba dos centros de ensino e automaticamente eles fechavam. E embutido lá no meio de um artigo, lá num cantinho que ninguém percebia, só que alguém percebeu, alertou o movimento, e aquilo gerou uma indignação tão grande, até pela desonestidade da proposta, que não discutiu isso como se discute educação, no Plano Nacional de Educação. Oi? Quem foi propôs? Não lembro. Não lembro, mas aqui nas faixas que vai aparecer agora, tem o nome da PEC, coisa e tal, eu não consigo ler, mas aqui já dá para ver o pessoal na rua. E aí, nesse burburinho, o pessoal reclamando, o que acontece? Se juntou com a gente o pessoal de todas as deficiências. Então já não era só os deficientes visuais. Aí tinha... Então, outro som. Aí entrava junto ali nessa manifestação o pessoal com deficiência auditiva, com síndrome de Down, com deficiências intelectuais e deficiência física, pessoal de todos os centros de ensino, até os professores se mobilizaram, as famílias, todo mundo com receio. Essa manifestação deu a volta na esplanada, foi até o Congresso, entramos no Congresso, alguns representantes, e depois fomos parar lá no MEC. Botamos esse caminhão na porta do MEC, fizemos um bocado de barulho, eles recuaram. Então, assim, para vocês verem o poder que a gente teve. Essa manifestação, vou passar aqui, ó. Olha a quantidade de gente, e aqui na foto não dá para ver muito bem, porque a gente está naquele espaço lá, perto do Museu da República, que é um calçadão enorme. Então, você bota muita gente, mas é tão grande que fica espalhado. Não dá para ter muita noção. E tem muita gente que, como estava um sol muito forte, escondido na sombra do próprio museu ali, debaixo das rampas, que numa outra foto vai aparecer. Segundo a polícia da PM de Brasília, o cálculo deles, a gente juntou 3.000 pessoas ou mais nessa manifestação. A gente começou com 40 para a esplanada. Teve uma outra, eu acho que o Walter estava, a Ângela, a gente juntou umas 450 pessoas e fomos até o Congresso, foi no ano seguinte, só que eu não achei foto dela. Que a Érica Tocai nos recebeu, Rosinha da Adeval, que era quem estava representando o Ministério dos Direitos Humanos, ela saiu do Palácio do Planalto
E correu para lá, para a Câmara, quando soube que tinha aquele movimento chegando. E nos receberam. Mandaram a gente entrar, me deram o microfone para falar. Então, aqui vai aparecer a imagem, gente, isso aqui, ó, essa multidão de gente aqui, ó, para quem enxerga, isso é só debaixo da rampa, que não estava naquela outra foto, para ficar na sombra. E aí tem muita sombrinha, inclusive, nas imagens. Ó, lá, você que enxerga, aqui, ó, a esplanada cheia de gente, ó, ocupando a pista inteira. Tem um outro que acho que aparece melhor. Aqui, tanto de gente pra caramba, sabe, assim, e aquela coisa que cresceu muito. Na época a gente fazia isso pelo Facebook. Não tinha grupo de WhatsApp, eu acho que ainda, se hoje se tinha, era aquela coisa que nem usava direito. Aí marcava um evento no Facebook, com esse texto, igual, com essa ideia que eu falei aqui para vocês, que Dia Nacional de Luta é dia de ir para a rua. Eu aprendi isso, direitos humanos, a gente constrói na rua. Com protagonismo, indo para a rua. Boa, boa! E, com esse discurso, as pessoas caíram a ficha, isso mesmo, nós temos que ir para a rua, nós temos que ir para a rua. E todo mundo se recusou a ir para dentro de prédio público, ouvir a autoridade falar, e todo mundo quis ir para a rua. Então, o movimento ganhou muita força. E aí... Você gravou também, você tem os vídeos aqui que nós fomos para a rodoviária estadual? Cara, eu tenho muitos vídeos guardados, muita foto, mas isso não está tudo organizado nas minhas pastas na nuvem, e estão em HD externo. Então, para mim, que não enxerga direito, é trabalhoso, é demorado resgatar. Aqui, ó, olha como tem gente com sombrinhas e tal, bengalas, e aqui a gente dentro da Câmara, eu sou um desses aqui, pelo cabelo grisalho, dá para localizar um descabelado. E ali em cima, a gente ao lado da Mara Gabriel, no plenário. Botaram a gente dentro do plenário. Não foi na galeria, não foi dentro do plenário, foi com ela. Então, aqui termina a minha apresentação, mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu espero que desse encontro aqui, a gente entenda isso. Nós estamos vivendo momentos... A BTV, gente, teve momentos em que ela estava ameaçada de perder a sede. Ela tem uma lojinha lá na rodoviária, que é um ponto de apoio, onde a gente se encontra. Eu não posso dizer para o meu colega assim, tem uma loja lá no shopping com nome tal, e ele vai lá, olha, procurar a placa da loja e me encontrar na porta. Porque ele não enxerga e eu também não. Agora, a gente sabe onde é a lojinha da BTV, porque ela já existe há mais de 30 anos. Então, sabe assim, para a gente aquilo é um ponto de encontro, de referência, que se eu precisar usar o meu celular com segurança, eu entro na loja da BDV, ali tem uma pessoa que enxerga para me ajudar a me proteger. Então, tentaram tirar e conseguiram, porque tiraram na truculência. A gente fez um protesto, o governo recuou na época. Depois foi lá, numa hora que a loja estava fechada, roubaram, tiraram tudo que era nosso e levaram para um depósito da AGFIS, na época até tinha outro nome. A gente fez um movimento para a Câmara Legislativa, acho que cerca de uns 80 cegos. E aí a Câmara Legislativa era um prédio antigo, então era aquele corredor, lá no final das Amortes era um corredor de gabinetes, e lá no final desse corredor tinha o plenário. E a gente chegava por um lado, ao contrário do plenário, tinha que passar em todo aquele corredor. Imagina 80 cegos batendo bengala no corredor. Foi saindo um funcionário de tudo que era a porta para olhar que barulho é esse, o que está acontecendo. E aqui, aí virou um assunto na Câmara Legislativa, né? Moral da história, eu nem esperava. A gente chegou ali, e eu com um documento que eu queria entregar para alguém, entregamos em alguns gabinetes e tal, mas não consegui falar com deputado nenhum. Não é com deficiente visual, não é nem saber reconhecer se era um deputado, se não era, quem que era. Os outros meus colegas, nem baixa visão era tudo cego. Aí, moral da história. O presidente já abriu a sessão falando assim, gente, falando dos colegas dele lá, não sei, já comunicar com meus colegas deputados, não sei o quê, e tem um grupo de deficientes visuais aqui, que eu recebi uma carta da Associação Brasileira, dizendo assim, não sei o quê, e eu queria propor que nós fizéssemos uma carta ao governador, intervindo. Eles fizeram uma carta, aprovaram na nossa frente, foi o assunto daquela reunião, assinada por todos os deputados distritais, e o governador devolveu a loja da BTV. Então vocês veem que uma coisa que eu aprendi é isso. A gente pode ter vulnerabilidades, a
A gente pode ter a nossa deficiência que nos impõe um monte de barreiras, né? Pela própria natureza da deficiência, mas a nossa força está nessa união nossa. E a gente não pode subestimar isso. Essa é a nossa riqueza. Eu sempre falo isso, né, lá na BDV, na Retina Brasília agora, que eu sou presidente. Nossa força, nossa riqueza são os associados. Então, sabe assim, não é a sede, não é ter um carro, ter uma impressora, tudo isso é patrimônio, é caro, às vezes a gente tem, às vezes perde, às vezes estraga, mas a nossa riqueza somos nós, as pessoas. Esse é o patrimônio que a gente não pode perder. E quando eu olho para a luta das doenças raras, eu tenho aprendido muito depois que eu vim para a Retina Brasília, participando de seminários, de encontros, conhecendo as pessoas de perto, as lideranças como a Laura. Queria aqui fazer um agradecimento à Laura, como ela nos abraça desde o primeiro momento que ela me conheceu, como ela fortalece a nossa vida, prestigiando. E aí isso é a outra coisa que eu aprendi no movimento, que essa não é positiva, não. É que tem os espertalhões, tem os oportunistas também, né? Que querem se aproximar da gente porque percebem essa riqueza que a gente tem. Percebem que pega muito bem para um político aparecer na foto junto com a gente. Aí o resto da comunidade diz, pô, esse político é legal, vou votar nele. Né? Pega muito bem para alguém que quer fazer projeto e conseguir recursos, conseguir verba, patrocínio, ou do governo, ou de empresa, está junto com a gente. Então nós temos uma força que esses oportunistas colam na gente para usar. E aí vocês têm que estar muito atentos, porque assim, quem é realmente nosso parceiro quer a gente como protagonista. Quer estar lado a lado com a gente, não quer a gente de plateia ou de pano de fundo da fotografia. Né? Então, assim, eu identifiquei pessoas que se comportam como parceiras da Retina Brasília, como parceiras da BDV, desde o primeiro momento, e aqueles que se aproximam só para ter o nosso apoio, para mobilizar público para o evento deles. Comecem a prestar atenção que vocês vão entender o que eu estou falando e de quem eu estou falando. Entendi. Né? Então, assim, esses não nos ajudam, porque esses também falam em inclusão, também falam, né, de protagonismo, mas as atitudes é que tem que falar isso. Olha como a gente está sendo acolhido aqui hoje pela Laura, gente. Né? Olha quanto protagonismo. A Laura até agora não falou, chamei ela para falar, não fala isso. Depois, sabe assim, a Ângela, que é presidente da Retina Brasil, tem um filho com deficiência visual. A Ângela fez questão que eu fosse o conselheiro do CONAD, o titular. E ela ficou de minha suplente, porque ela disse, não, você é deficiente visual, eu quero protagonismo. Entende? Ela podia estar ali posando de defensora, de benfeitora. Os oportunistas, eles fazem isso. Eles são, né, vistos pela sociedade como pessoas legais, se preocupam com as pessoas com deficiência, se preocupam com inclusão. Ninguém é oportunista dizendo, olha, eu sou oportunista, viu? Ninguém faz isso. E esses sabotam o nosso movimento, sabotam a nossa união. Então vai ter momento que alguém vai estar falando mal de mim, da Lauda ou das entidades, e aí vocês lembrem dessa fala que eu estou fazendo aqui hoje. Porque eu estou falando de uma militância que vem lá atrás do movimento sindical de mais de 15 anos, que eu depois me afastei e dediquei ao movimento social, e estou desde 2006. Eu nunca concorri a cargo de deputado, nunca ganhei dinheiro. Então, assim, sabe, eu acho de uma desumanidade quando alguém pega pelas minhas costas e fala mal de mim, para os meus colegas, logo para os meus colegas. Sabe assim, está querendo o quê com o nosso movimento? Porque quando faz isso com um de nós, está enfraquecendo todo o nosso movimento. Vocês viram que eu contei um pedacinho da minha história. Eu tenho muito mais história para contar. Quando eu falo da minha história, eu não fiz nada disso sozinho, não. Foi Justino, foi Denise, foi o Flávio, esse artista também. Foi, sabe, vários colegas de deficiência que dedicaram dia. A gente saía todo dia de casa, pegando 2 ônibus, 3 ônibus, para ir para a associação. Para a gente mesmo escrever um ofício escrito por nós, imprimir, e entrar no outro ônibus para ir lá protocolar no órgão, sem ganhar nada com isso.
Então, assim, nossa liderança tem que ser respeitada, independente dos erros e acertos. Quando alguém fala mal da gente, você ouça, não precisa nem contradizer, não. Faz de conta que está concordando, mas lembra disso que eu estou falando agora. Protagonismo, gente. Do mesmo jeito que dia 21 de setembro a gente não tem que ir para prédio público ouvir discurso de político, a gente tem que dar valor em cada um de nós aqui, ó. Aqueles 40 deficientes visuais que foram para a primeira marcha da Bengala ajudaram a construir tudo isso que a gente tem. Aqueles que vieram antes de mim, antes desses outros, né? Convenção da ONU, LBI, tudo isso não existe por acaso, foi muita gente que lutou lá atrás. Né? Se eu for olhar para a Mara Gabrilli, por exemplo, hoje senadora, talvez eu veja falhas nela como senadora, algum projeto que ela apresentou, no discorde de algum ponto, mas olha, eu tenho que ter respeito pela trajetória da Mara Gabrilli. Ela não chegou ao Senado de graça, foi uma militante que essa trajetória justificou ela chegar lá. Né? Então, assim, que dirá uma pessoa que nem a gente, que vai para a rua pela luta em si. Ninguém está indo para se eleger deputado ou senador aqui, eu conheço alguém que está indo para isso? Mas se eu chamar vocês para a gente ir para a esplanada no dia 21 de setembro do ano que vem, vocês não vão? Então é isso que importa, gente. Ô, César, Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar minha fala, porque eu me empolgo. Eu já exibi o último slide, tem um tempão, né, gente? Então, assim, eu acho que o recado está dado. Que esse dia, resumindo, que esse dia seja o primeiro em que a gente vai pegar o dia 21 de setembro e ser protagonista. Porque isso que a gente fez aqui hoje foi ser protagonista. Nós fizemos um evento de pessoas com deficiência e de pessoas com doenças raras, que tem muita semelhança com a nossa luta por diversidade, por respeito, por políticas públicas, tanto quanto a gente, né, pelo reconhecimento de que a vida deles é importante, assim como a gente luta pelo esse reconhecimento também. Então, assim, que a gente vem fazer nas nossas entidades um encontro nosso para falar sobre nós. Então, que isso seja daqui para frente sempre assim. Dia 3 de dezembro e dia 21 de setembro, vamos ser protagonistas. Eu encerro minha fala dizendo isso. Obrigado, gente. E aí, eu acho que a gente já tem para fazer debate, né? César, Sim. Só uma parte. Fiquei pensando, ouvindo tudo que você falou com muita atenção. E eu acho que no dia 3, que é o Dia Internacional, eu acho que a gente podia fazer um evento desses na rua. A gente podia, de repente, fazer uma camiseta, tipo... assim, tipo, eu queria colocar assim, alguma coisa assim, tipo, sou pessoa como você. Porque é o que eu falei na minha fala, as pessoas ficam o tempo todo falando da gente enquanto sigla, PCD é um PCD. Não só PCD. Porque as pessoas nem se referem a gente como pessoa, a gente já é uma sigla. Quer dizer, mudou a nomenclatura, mas a gente continua sendo sigla. Então, assim, eu queria que a gente já começasse agora, pensar um pouco. Em cada momento desses, a gente redigia uma carta. Em paralelo àquela manifestação, a gente entregava os 3 poderes e tudo mais. É porque eles pegam isso, jogam numa gaveta e não dão bola. Mas uma hora passa, uma hora vai, uma hora a imprensa olha pra gente. Né? Mas eu acho então, que é importante... Eu vou passar o microfone para a Walter. Pelo menos a gente aparecer. Era para eu ter falado 10 minutos, falei muito mais. Deixa eu só complementar a fala do César. A gente fala que a gente tem que ser protagonista e tal. Quando nós realizamos esse encontro aqui, até com a sugestão do César, ele falou, vamos fazer alguma coisa onde a gente bora? Meu nome é pronto, estou junto. E aí o que acontece? Nós convidamos vários políticos aqui do DF. Quem é que apareceu? Ninguém. Mas não se preocupem que quando eles forem fazer a campanha, eles têm, porque é interesse deles, não é nosso, porque a gente tem o papel, como diz a Paulinha, ela sempre fala isso, a gente tem o papel e eles têm a caneta. Então são eles que têm que assinar tudo isso para a gente. A gente sabe que não é fácil, todo dia é uma luta diferente. Rapidamente aqui, eu te passo o microfone. Eu lembro de um movimento que a gente fez no Parque da Cidade, quando nós distribuímos o plano para os panfletos, nós fomos expulsos de dentro do Parque da Cidade, porque a gente estava sujando o parque.
E lá tinha pessoas ditas normais para a sua caminhada, a sua corrida, aquela coisa toda. Inclusive, nós tínhamos um cão lindíssimo, um pastor, acho que o pastor Bel, grandão, não sei o que, a gente colocou a camiseta nele, a camiseta daquele movimento que a gente estava falando. E, literalmente, nós somos expulsos do parque da cidade. E a gente sabe, por mais que a gente fale que a gente tem que ser protagonista, a gente, para fazer qualquer coisa na rua, você pede 1,5 milhão de autorização. Nós tivemos isso agora, né, César, quando a gente realizou Cidade Rara em 2024, o DR tinha autorizado a gente montar a tenda no calçamento, no asfalto, porque por causa dos cadeirantes, as pessoas com baixa visão, e por aí foi. Resultado, a ópera, quando a gente terminou de montar, veio o DR, mandou a gente tirar tudo e ir para o Gramado. Gente, foi ele está ameaçando a gente. não foi? Ameaçou de multar, me responsabilizando, e eu estava com todas as autorizações. Gente, eu acho que eu fiz a volta ao mundo de tanto ir ao DR pegar autorização, Secretaria de Segurança Pública. Propositalmente, justamente para calar. Eles querem calar. Eles são muito impeditivos, e a gente sofre muito com isso. Porque muitos movimentos que a gente faz, nós somos pessoas não gratas. Entendeu? Verdade. Assim, graças a Deus, aqui se a gente fosse fazer qualquer coisa lá fora, eu teria que pegar autorização da administração de Brasília. Mesmo a gente estando aqui no nosso circuito aqui, no nossa área de trabalho, essa coisa toda. Então, assim, é muito difícil. E quando você tem alguma coisa para dizer, não, eu não tenho isso, não tenho aquilo. A gente tem um monte de frente parlamentar criada na Câmara Distrital, né? Que eu acho que sobrepôs cada doença, eles estão criando uma frente parlamentar, e a gente não está aí conseguindo enriquecer de debates, de demandas, de uma agenda política nossa. Por isso que a gente tem que fazer isso. A gente fazer isso e ter alguém aqui com a caneta para assinar o nosso papel. E, lamentavelmente, a gente não teve. E o dia 21, como é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, mandamos várias para a imprensa, nossas falas, minhas e suas, que a gente conseguiu colocar no papel o que a gente precisava e tal. O Gui conseguiu apenas com o Correio Brasileiro essa importância, dessa visibilidade para a gente. E lá ele falou da Mavi Raras, falou da Retina Brasília, falou da BDB, a BDB, né? A BDB. Entendeu? Então, assim, aí a gente conseguiu uma matéria, colocar num dos jornais. É muito difícil, gente, porque, assim, ninguém entende o que a gente passa no dia a dia para fazer isso aqui. Para chegar né? até isso. Exatamente. A gente sabe que a gente tem pouco braço, a gente tem pouco RH. Aí eles ficam falando, a gente não vai fazer porque a gente tem RH para fazer as coisas com vocês e tal. Mas e a gente? A gente não se vira, né? A gente faz. Eu estou nisso há 32 anos. Eu sou voluntária há 32 anos. Então, assim, eu tenho uma bagagem gigante. Eu tive uma filha que teve um diagnóstico com 3 anos de idade. E desde 92 que eu entrei nesse caminho, sem volta. Vou dizer logo que é um caminho sem volta, porque ninguém quer assumir a gestão de uma entidade como a gente faz, aquela coisa toda. Eu estou doida que alguém fale assim, não, pode deixar que você é presidente da Mavi Raras ou presidente, porque aí você vai descansar, vai curtir sua aposentadoria. Mas não é fácil, né? Essa governança nossa, a gente também enfrenta essas limitações. E ter vocês aqui hoje, só mostra que a gente precisa ser ponte na vida do outro, né? E é isso, eu acho que a gente tem que juntar essas forças, não adianta nada. Quando a gente participou, quando a MAP participou do edital de chamamento para uso de próprio do governo, eu falei, gente, eu vou, mas eu não quero ir sozinha. Eu quero que todo mundo esteja junto. Por isso que a gente fala que aqui é para todo mundo, aqui não é o espaço da Mavi Raras, é o espaço da Mavi Raras, da FEMIG, da ABRET, da Júdice, enfim, todos nós estamos aqui, da Retina Brasília. Da Retina Brasília. E assim, a BDB também. Gente, a gente tem que tornar esse dia 21, esses nossos encontros, esse é o primeiro de vários. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais. E se a gente conseguir não ter um salto 15, a gente empolerado num salto e achar que a gente é melhor do que os outros, a gente não vai fazer nada. Claro que é igual o César falou, nesse movimento de descer do setor, a gente leva muita bola nas costas. A gente sabe que tem associação, ela não quer ajudar, não, mas ela quer te atrapalhar. E a gente tem isso também no nosso convívio, a gente tem isso no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas falam assim, Laura deve ser rabugenta. Eu sou chata, gente. Eu gosto das coisas organizadas.
eu estou enjoada. Se alguém tem um problema, eu acho que eu tenho um toque, né, que juntei com o Gui aqui, então, que o Gui é igual a mim, entendeu? E a gente toca o bonde, aquela coisa toda. Mas é isso, se a gente não fizer bem feito, porque eu costumo falar sempre assim, se não for para brilhar, nem sai de casa. Então é isso, sabe? A gente corre para lá, corre para cá, a gente fez, tem lembrancinhas para vocês ali fora, tem um protetor solar para vocês lá fora, tem um mimo para as meninas, um mimo para os meninos, tem entendeu? E assim, a gente está fazendo, a Paulinha que fez a arte, a gente recordou, ontem de noite, a gente cortou assim, um caminhão de frutas, que eu criei ranço de fruta, não quero nem ver fruta, vou fazer salada, entendeu? Mas é isso, eu acho que isso a gente faz. Não posso deixar de lembrar aqui que esse evento nosso teve todo o nosso empenho, né, das entidades envolvidas, a BDV, a Retina Brasília, principalmente a Mavi Raras, mas tem o apoio da Federação Nacional, a FebraRaras, tem o apoio da Retina Brasil, que é a entidade nacional da qual nós somos ligados, né? Tudo que a gente faz está sempre com o respaldo deles, com o apoio deles, e a gente tem que agradecer. Era isso. Qual é o evento? Que você não falou o nome aqui do nosso evento. Sim, do primeiro encontro de pessoas com deficiência e doenças raras do DF. E a gente espera contar com esse apoio nos próximos, porque esse é só o primeiro. Aí, César, tu pode ver